Oi família, sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano e hoje eu vou compartilhar com vocês Êxodo capítulo 1. Nessa semana, no estudo do Vem Segue, nós vamos estudar Êxodo do capítulo 1 ao capítulo 6, tá bom? E eu convido todos vocês a fazer parte diário dessas escrituras, do estudo diário das escrituras aqui comigo, tá bom? Então vamos lá. A palavra Êxodo, tá bom? Ela foi escrita em grego, tá bom? O título desse livro ele é em grego, significa saída. Se ele tivesse sido escrito em hebraico, era outra palavra antes, tá bom? A palavra se chama aqui, eu anotei, Shemot, tá bom? Talvez a pronúncia não seja tão boa, que eu não pronuncio nem o português direito, mas sempre na descrição do vídeo, tá bom? Eu deixo as anotações do que eu estou falando. E às vezes tem muito mais informações aqui na descrição do vídeo do que eu sou capaz de compartilhar na mensagem. Então às vezes compensa você dar uma lida aí na descrição do vídeo, tá bom? Para vocês terem um pouco mais de conhecimento. Bom, então em hebraico significava Shemot, que significa, a tradução dessa palavra em hebraico significa início dos nomes, que inclusive é o primeiro versículo, né, de Êxodo capítulo 1, versículo 1, que diz assim: Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito, e aí começa a falar os nomes ali. Então, o nome, título desse livro antes se chamava Início dos Nomes, tá bom? Mas em grego, quando foram colocar ali, trocaram a palavra e também a pronúncia, né? Colocaram o êxodo, que significa saída. Eu prefiro o êxodo, tá bom? Então vamos lá para o estudo de hoje. Nesse capítulo aqui a gente vai ver o cumprimento da palavra do Senhor, porque foi prometido que o povo do Senhor seria numeroso, que iria se tornar uma grande nação. E aqui a gente consegue ver que o povo se multiplica, começa a crescer de uma tal maneira que ficam muito grande. Bom, eu vou começar compartilhando com vocês aqui o versículo 8, tá bom? Êxodo capítulo 1, versículo 8, que diz assim, ó: Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Bom, aqui é bem difícil pensar em alguém que se levantou que não conhecia José, né? Pelo menos aqui eu estou falando dos feitos que José havia feito, porque ele interpretou ali o sonho de Faraó, fez juntar ali os mantimentos, e aí o feito dele foi muito grande, porque as pessoas vinham comprar mantimento ali no Egito, às vezes elas não tinham dinheiro, levava seu gado, depois não tinha mais gado, começaram a vender suas terras para o Egito ali, e aí depois eles acabaram servindo a Faraó de alguma maneira ali, por conta que não tinham mais dinheiro e precisavam ser sustentados ou iriam morrer. Então José, ele fez com que o Egito ele se tornasse muito próspero, né? Faraó enriqueceu muito por conta disso. Então é difícil ver aqui que se levantou alguém que não conhecia os feitos de José, tá bom? Então, aqui quando fala que se levantou um rei, talvez na Bíblia aí tenha escrito Faraó, que se levantou um faraó, porque Faraó é um título, tá bom? Não é um nome de uma pessoa, é um título. Morre um faraó, levanta-se outro faraó. Assim como Abimeleque também aí, que nós estudamos em Gênesis, é um título de um rei. Quando morria um Abimeleque, surgia outro Abimeleque, tá bom? É igual a palavra rei, é um título de quem está no governo ali. Quando morre um rei, levanta-se outro rei. Então, levantou-se um outro faraó que não viveu na época de José. E aqui, quando fala que ele não conheceu José, né, é um sentimento de ingratidão, na verdade. Né? Ele não reconhecia os feitos que José havia feito. Ou seja, ele não deu valor ao que o José tinha feito. Então, ele começa a escravizar o povo. Tá bom? Ele começa aqui nos versículos 9 e 10, a gente consegue ver que ele tem medo do povo, porque o povo ele se fortaleceu muito. Né? Eu estou falando dos hebreus, eles cresceram muito em número. E aí eles ficaram com medo de, se alguma nação viesse atacar o Egito ali, que os hebreus se juntassem junto ali com o povo que estivesse atacando e derrotasse ali
os egípcios. Então eles falaram, o que nós vamos fazer? Vamos escravizar esse povo aqui, não vamos deixar ele ficar muito numeroso não. E aí começaram a escravizar eles, colocaram eles ali para pegar barro, fazer tijolo, né, queimar esse tijolo e também outros trabalhos do campo também foi colocado para eles fazer ali, tá bom? O próximo versículo que eu vou ler é o versículo 12, tá bom? Que fala sobre essa aflição que eles colocavam sobre eles, escravizando o povo. Diz assim, ó: mas quanto mais os afligia, quanto mais se multiplicavam, e quanto mais crescia, de maneira que atemorizavam por causa dos filhos de Israel. Nossa, interessante isso. Quanto mais aflição, mais perseguição, mais eles cresciam, né? Mais se fortaleciam, mais era o número, né, do povo dos hebreus. Começava a nascer mais e mais filhos ali. Então o povo foi crescendo cada vez mais. É na diversidade que nós crescemos, né? Lembrando aí do tempo que a igreja de Cristo era perseguida, quanto mais cristão matavam, mais cristão aparecia, né? Aí então tentaram mudar as leis, começaram a colocar coisas para a igreja cair em apostasia, né? Mas no começo, quando eles tentaram fazer pela espada ali, né? Nega a Cristo, os cristãos preferiam morrer do que negar a Cristo. E aí eles matavam um cristão, sei lá, nascia 5 cristãos, novas pessoas se convertiam, né? O evangelho de Cristo, ele é poderoso ali. Então, a gente pode ver que na aflição, mesmo na aflição, o Senhor fazia com que multiplicasse mais ainda. Quanto mais eles afligia, mais ele multiplicava ali, tá bom? O versículo 13 e o 14 vai falando sobre essa parte, né, do que eles faziam como serviço, né? Queimava tijolo, barro, fazia os tijolos, todas essas coisas. O versículo 15 eu achei bem interessante também, que diz assim: o rei dos egípcios falou às parteias, as parteiras, né? Palavra aqui, tô gaguejando. As parteiras das hebreias, nas quais te deram o nome de Cifra e o nome da outra era Puá. Então, o rei dos egípcios, né, Faraó, ele pegou e falou para as parteiras dos hebreus matar aqueles meninos que nascesse, tá bom? Ou seja, todo menino que nascesse era para matar. Se fosse mulher, deixava vivo, mas se fosse menino, era para matar. Porque os hebreus estavam crescendo tanto em número que eles estavam atemorizados. Então, ele usou dessa estratégia aí, tá bom? Para falar das parteiras. Ó, o Flávio Josefo, quando ele é um pesquisador, aliás, na época de Cristo ali, na época dos apóstolos, né? Um pouco depois da época de Cristo, na verdade. Foi na época dos apóstolos, ali, uns 70 anos ali depois de Cristo. Bom, ele pesquisava bastante, né? E ao falar desse registro aqui, ele fala que essas parteiras aqui, elas não eram hebreias, tá bom? Esse texto aqui, quando fala que parteira das hebreias, né? Significa que elas eram parteira para fazer o serviço, né, de parto, não que elas eram literalmente hebreias. Também é citado que esses dois nomes que eram dados aqui para ela, que era Cifra e Puá, né? Esses dois nomes, eles são hebraicos, né? Interessante que se elas não eram hebreias, por que elas tinham o nome hebraico? Acredita que mudou-se o nome delas por causa do feito que elas fizeram, tá bom? Então elas fizeram um grande feito porque elas não obedeceram a Faraó. Elas não matavam as crianças ali, tá bom? Então também, né, como nascia, não era só duas parteiras que existiam, era várias parteiras. Acredita que essas duas aqui, elas eram a chefe das parteiras, tá bom? E entre as parteiras também existia parteiras hebreias, tá bom? Mas ela era uma chefe da parteira, por isso que Faraó chamou elas ali e falou para elas matar, né, todos os meninos ali que nascesse, para que não houvesse guerra ou revolta da parte dos hebreus. Mas elas desobedecem, né, essa parte. No versículo 17 diz assim, ó: as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes conservava os meninos com vida. Então elas temeram, né? Elas acreditaram em Deus. Falaram, não, isso é um mal muito grande, a gente não vai fazer. Então ela deixou ali os meninos com vida,
né? Agora que se tivesse escrito aqui no hebraico bíblico, que ele é muito mais rústico, né, o hebraico bíblico, né, quando fala aqui que as parteiras, aqui na tradução está bem simples de ler, porque fala assim, antes conservaram os meninos com vida, mas no hebraico antigo, aqui no hebraico bíblico, fala assim, elas fizeram viver os meninos, como se elas fossem as responsáveis, né, de fazer os meninos viver. Quando na tradução aqui seria o mais correto, como está escrito aqui, que é conservavam, né, os meninos com vida, ou permitiu que eles viveram. É importante eu falar isso aqui, porque o hebraico bíblico ele é muito rústico, e quando nós chegarmos aqui na parte das pragas de Faraó, que Deus vai mandar a Faraó ali, é dito que Deus endureceu o coração de Faraó, e não é esse o sentido, né? O hebraico que ele é muito rústico, mas significa o quê? Que Deus, ele permitiu que ele continuasse com o coração duro, com o faraó, ou seja, ele fazia o milagre, mandava as pragas, e aí como o faraó não se arrependia, né? Ele permitia que ele continuasse com aquele coração duro, então ele mandava mais pragas, tá bom? Então é esse o sentido da palavra aqui, tá bom? E eu gostei da tradução do jeito que está aqui. Aqui essa parte, né, quando fala aqui que elas temeram a Deus e obedeceram, eu lembrei de Atos capítulo 5, versículo 29, que é quando João e Pedro, né, estão compartilhando o evangelho, falando de Jesus Cristo, e os líderes religiosos mandam prender ali, né, eles, e proíbem eles de pregar o evangelho. E ele diz o seguinte, porém, respondeu Pedro e os apóstolos, disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E assim aquelas parteiras fizeram, né? Elas mais queriam obedecer a Deus, elas sabiam que seria errado matar aqueles meninos, né, que estavam nascendo, então elas não fizeram temendo a Deus. Então, se uma lei, né, é contra a lei de Deus, com certeza nós não podemos obedecer uma lei que é contra a lei de Deus. Mais convém obedecer a Deus do que aos homens, né? É o que nós aprendemos aqui. Vou compartilhar também o versículo 20 que eu gostei, tá bom? Que diz assim, ó. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e fortalecia muito. Então aqui quando fala que Deus fez bem às parteiras, é que Deus protegeu, né? Faraó depois chamou ali as parteiras e falou, que é isso que vocês fizeram, né? Agora está nascendo muito mais criança, não era para vocês matar os meninos? E aí elas pegam e falam, mas as parteiras, as hebreias, elas são espertas, não são como as egípcias. Quando nós chega lá para fazer o parto, já nasceu, já a criança já está lá, né? E aí elas dão essa desculpa ali, que passa, né, por Faraó, né? Ele engole essa desculpa aí, tá bom? Então, dessa maneira, Deus protege elas. E quando diz que fez bem, é que não somente isso, abençoou essas parteiras, tanto que elas passaram a pertencer ao povo de Deus. Esse é o sentido aqui, né? O versículo 21, por exemplo, diz assim, ó, e aconteceu que, porquanto as parteiras temeram a Deus, ele estabeleceu-lhes casa. Esse termo aqui, que estabeleceu-lhes casa, é que elas ganharam a sua exaltação, né? Porque as vidas delas corriam risco quando elas estavam desobedecendo uma ordem direta de Faraó. E para desobedecer a ordem de Faraó e obedecendo a Deus, elas ganharam a sua exaltação, porque realmente a vida delas estava em risco. Versículo 22. E então ordenou Faraó e todo o seu povo, dizendo, todos os filhos que nascerem lançai no rio, mas todas as filhas guardai com vida. Então o Faraó, ele usou uma outra estratégia aqui, né? Todos os meninos que estavam nascendo, eles jogavam no rio, né? Aí os crocodilos comiam ali, as crianças morriam afogadas. Foi uma coisa terrível. E se você parar um pouco para pensar aqui, né? Eu estava parando aqui para pensar e pensando, nossa, as parteiras não mataram as crianças, mas as crianças morreram do mesmo jeito. O faraó arrumou um outro jeito
e acabou matando as crianças ali. Mas sabe o que eu pensei a respeito disso? Não foi pela mão das parteiras. Veja só, na escritura diz que elas ganharam a sua exaltação. Elas foram salvas porque elas guardaram o mandamento de Deus. Algo que eu aprendi, que é Jesus Cristo falando lá em Marcos capítulo 14, versículo 21, falando sobre que ele seria crucificado, que ele morreria pelos pecados do mundo. Ele diz o seguinte aqui, Marcos 14, 21. Na verdade, o Filho do Homem vai, como dele está escrito. Mas ai daquele homem, por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria ao tal homem que não houvesse nascido. Ele está falando de Judas, né? Que traiu ele para que ele fosse crucificado. E Cristo falou, deixou bem claro aqui, olha, o Filho do Homem, ou seja, eu, Jesus Cristo, eu vou pagar pelos pecados de toda a humanidade. Né? Isso já está escrito, eu me voluntariei para isso. Não tinha necessidade nenhuma de Judas se envolver nisso e vender o Salvador Jesus Cristo. Né? Então, igual no caso das parteiras aqui. Os meninos morreram de qualquer jeito porque Faraó arrumou um outro jeito de matar. Mas não foi pela mão das parteiras e elas ganharam a sua exaltação. O mal existe no mundo, mas nós não precisamos participar do mal, nós não precisamos nos sujar com as coisas ruins. E assim a gente vai ganhar também a nossa exaltação. Bom, então é essa mensagem que eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Do estudo dessa semana, né? De hoje, né? Amanhã vai ter uma outra mensagem. Muito obrigado por todos os dias vocês estarem aqui e estudar as escrituras junto comigo, tá bom? Eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.